Olha só, antes da gente entrar propriamente nos assuntos em destaque, nós queremos chamar a sua atenção para uma barbaridade. Mais uma besteira anunciada pelo presidente Lula. De novo, é só deixar ele com um microfone na mão para falar à vontade que vai dar coisa errada. Em um evento na Bahia, mais especificamente no Teatro Castro Alves, em Salvador, o presidente assinou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que tinha sido criada em 2022 para ajudar os artistas durante as dificuldades da pandemia de Covid-19. Ao invés de esquecer o palanque, Lula fez exatamente o contrário, trazendo para a ordem do dia o seu maior calo no sapato, Jair Bolsonaro. Ele não pode ver uma plateia reunida que faz logo questão de lembrar que o ex-presidente existe. Ao mencionar as vítimas da Covid, Lula tentou faturar algum bônus político, fazendo o que ele mesmo disse em inúmeras entrevistas: exagerar nas cifras para criar uma narrativa fantasiosa em seu favor. Em outras palavras, mentiu. Veja. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Espera aí, você ouviu bem? Ele disse 700 milhões de brasileiros que pegaram a Covid e que 300 milhões morreram por falta de vacina, por causa de um governo negacionista. Você ouviu? Estamos assustados. Não sabíamos disso. O Brasil só tem 214 milhões de habitantes. Nas palavras do presidente, estamos todos mortos e não sabíamos. E ainda tem mais 100 milhões de brasileiros que nem nasceram e já estão mortos. Aí fecha a conta dele de 300 milhões. Quero dizer-lhe, meu amigo, você que ainda não se deu conta, que você está no purgatório, ouvindo o presidente falar desse jeito, só esperando pela purificação para passar a salvação e entrar no paraíso. Que beleza! Você morreu e não sabia, né? Parabéns, presidente, por avisar a nação. Lula fala desse jeito para passar a impressão de situação grave, de extremismo, e ganhar bônus político, se mostrando como o paladino da verdade. Mas agora, falando sério, é isso que ele faz sempre. E ele mesmo já disse em inúmeras entrevistas que exagera nos números porque ninguém vai lá para conferir. Basta pesquisar na internet para ver. Lula gosta de extrapolar nos números porque acredita mesmo que ninguém vai checar. Não checava antes, quando havia apenas as TVs abertas e o governo controlava as informações com repasse de verbas publicitárias. Agora não. Hoje a realidade é diferente e o mandatário ainda não se deu conta e por isso querem controlar o que pode e o que não pode ser dito nas mídias sociais, para evitar que coisas absurdas como essa cheguem aos ouvidos dos cidadãos de bem. Ninguém nem aplaudiu porque percebeu a malandragem, a bobagem. A Lei Paulo Gustavo prevê um repasse federal de 3 bilhões e 800 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura, o FNC, para municípios, estados e o Distrito Federal investirem na produção de eventos culturais. Resta saber se todos os cidadãos envolvidos com a cultura no país terão acesso mesmo democrático a esse bolo orçamentário, ou se ele vai ficar apenas para os medalhões, artistas consagrados que costumam aparecer em campanhas publicitárias institucionais para ajudar a melhorar a imagem do governo. Vamos ver? O ex-ministro Anderson Torres saiu da cela onde estava no 4º Batalhão da Polícia Militar em Brasília e seguiu para casa, como todo mundo já sabe. Mas ele ainda não está livre porque foi com tornozeleira eletrônica. Não pode sair de sua residência, nem falar ao telefone e coisa e tal. Ou seja, continua preso, mas em casa. Muitos se perguntam qual foi realmente o crime que o ex-ministro cometeu. Ninguém sabe. Foi uma prisão preventiva, que já passa de 4 meses.
Ele nem no Brasil estava quando ocorreram os atos criminosos de 8 de janeiro. Ao contrário do ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, que não só estava no local, como é suspeito também de ter ajudado os manifestantes nos atos considerados terroristas. Então, por que Anderson Torres está com a carne ardendo, enquanto G. Dias segue na sombra e água fresca? A resposta pode ser encontrada nas evidências divulgadas pela Polícia Federal de que o ex-ministro da Justiça estaria envolvido em um plano para sequestrar o ministro Alexandre de Moraes. Isso sim é grave. Mas se tivesse sido desmantelado pela polícia, um plano que já estivesse em andamento e com data certa para deflagração, mas isso aconteceu? Não, nunca passou de teorias conspiratórias, no máximo de conversas entre conhecidos, mesmo que existam evidências das conversas, nunca passarão de evidências de conversas, sem efetivação, materialização do fato criminal. Mas a narrativa montada é para fazer acreditar que o plano aconteceu de verdade, sim, na prática. Todos os passos funcionam como se o crime tivesse acontecido verdadeiramente para se justificarem os atos e ações. Lamento, mas não foi assim que aconteceu, pelo menos no que foi levantado pela imprensa. Então dá para entender que o ministro se enfureceu, acreditando nas provas da polícia e dando um esfrega no ex-ministro para ele aprender. Seria um ato de justiça ou uma revanche? A conclusão é sua. A defesa de Anderson Torres já disse que podem tirar o cavalinho da chuva, que o cliente não vai fazer delação premiada como querem e acreditam os integrantes do judiciário. Não vai fazer porque não tem nada para delatar, segundo os advogados, mas que Torres vai sim colaborar com a justiça para elucidar o que estiver ao alcance dele. Pelo menos o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal vai poder passar o Dia das Mães com a esposa e as 2 filhas. E ainda na questão do tribunal, o STF retomou nesta sexta-feira o julgamento da inconstitucionalidade das revistas íntimas em quem visita presos nos presídios do país, principalmente os de segurança máxima. Os ministros voltaram a analisar nesta sexta-feira se a prática viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à intimidade, à honra, à imagem do cidadão. Mas espera aí, estamos falando de presos, alguns deles de altíssima periculosidade, e muito se sabe que os telefones celulares entram nas celas levados pelas visitas íntimas, e de lá também saem as ordens e diretrizes para o crime organizado. A importância de uma revista íntima, no caso de mulheres, feita por mulheres agentes, sem o constrangimento de um homem no local, era até então fundamental para se tentar evitar a comunicação do criminoso com o mundo externo, das penitenciárias. Se querem dignidade humana, respeito à intimidade, então que não vá parar em um presídio, simples assim. Além de analisar se é inconstitucional, os ministros também vão decidir se podem ser considerados para eventual responsabilização objetos encontrados por meio da revista íntima, como drogas ou celulares. Oxe, não dá para entender. Quer dizer que se uma pessoa leva um celular para um traficante preso ou droga para dentro de uma prisão e for pega pela polícia, esses objetos podem não ser considerados de responsabilização da pessoa que os transportava? É isso mesmo? Que coisa louca! E tem voto favorável à causa. A análise é de repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os casos semelhantes. Já tinha sido iniciada e conta hoje com 3 votos a 2 pela inconstitucionalidade. Vai entender. O deputado federal vice-líder do Partido Progressistas na Câmara, José Newton, do PP de Goiás, anda muito insatisfeito com as ações do Supremo e quer o fim da vitaliciedade para os ministros do STF.
Ele acredita que a legislatura vigente é oportuna para debater e pautar o fim da vitaliciedade e a aposentadoria compulsória para os ministros.